Podemos começar? Vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer a presença aí dos alunos da licenciatura, já vi vários alunos do ensino médio, os professores do IFG que estão aqui, a professora Maria Cristina, que está aqui de novo com a gente, estou muito feliz de você estar aqui, Cris. E principalmente nosso convidado de hoje, né, que passa um dia inteiro dando aula, e mesmo assim tira um pedaço da noite de sexta para estar aqui com a gente hoje. Então, antes de apresentar o nosso palestrante, eu queria fazer alguns comentários sobre o colóquio. Eu não sei se vocês perceberam, esse é o nosso segundo colóquio de física, e o nome dele é Física Sem Fronteiras. Então, o que a comissão organizadora, leia-se eu e o Rodrigo, tinha em mente com essa segunda edição? Bom, a nossa ideia foi tentar, primeiro, oportunizar para vocês o contato com físicos, né, que trabalham em universidades renomadas, e que se dedicam a estudar alguns assuntos que vão extrapolar muito, né, o que vocês veem nos cursos de física básica. Porque nos cursos de graduação, a gente aprende as disciplinas todas separadinhas, né, nas caixinhas, química geral, mecânica, eletromagnetismo, ciência ambiental. E isso pode dar a ilusão de que é possível separar tudo assim. Só que não, né? Não dá para separar. E quando você vai estudar um problema real, que é o que a gente faz em ciência aplicada, você precisa observar, entender vários outros aspectos também, porque está tudo junto e misturado. Então, ontem a Cris começou a palestra dela, mostrando a Skype, que é a proteína do coronavírus, e explicando um pouco sobre isso, né? Então, ela é física, cristalógrafa, o trabalho dela envolve caracterizar as proteínas das doenças usando difração de raio-x. Difração de raio-x tem a ver com física, mas proteína não, né? Então, ela tem que conhecer biologia, tem que entender como que a proteína se insere nas células, tem que saber química. Ela falou que ela trabalha com química farmacêutica. Então, assim, o estudo de um problema, ele geralmente envolve várias áreas do conhecimento. Então, eles envolvem a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Ela vai muito além disso aí, né? E outro motivo também para essa abordagem que a gente optou por ter nesse colóquio é o contexto, né, que a gente está vivendo atualmente. Então, assim, nunca a ciência foi tão citada na mídia como nos últimos tempos. E a pandemia mostrou que, sem o trabalho do cientista, a situação ia estar, se já está ruim, ela ia estar completamente fora de controle. E no Brasil, apesar de todo dia a ciência brasileira, a escola brasileira, a saúde brasileira receber um golpe, né? Desde os insultos recorrentes, o descrédito que está sendo proliferado nas redes sociais, pelas fake news, o corte de orçamento que todo dia chega um novo, dá para a gente perceber o tanto que a ciência brasileira é forte, né? E o tanto que ela é resiliente, porque a quantidade de coisas que os cientistas brasileiros conseguiram superar e fazer nesse último ano, realmente é impressionante. Então, assim, não tem como um país se desenvolver sem ciência e tecnologia, isso está muito claro hoje, né? Então, se parte dos investimentos, é claro que desenvolver ciência e tecnologia tem a ver com investimento em educação, né? Então, os nossos governantes, eles precisam entender que não é exportando soja para engordar porco chinês que a gente vai crescer, né? Então, isso precisa ser mudado. E assim, só para terminar, eu ando assistindo muito seriado asiático, então eu assisti nas férias um seriado coreano que fala que ele se passa em 1988. E lá na Coreia tem um exame parecido com o Enem, que é muito concorrido, onde os alunos no final do ensino. Acho que a Marta caiu. Voltou. Ela falou. Voltou, Marta? Se ela não tivesse falado nada, eu tenho certeza que ela não tinha caído. Acontece. Vou esperar uns 30 segundos, ver se ela volta.
Quero saber como é o seriado coreano. Fiquei curioso também. Será que tá na Netflix? Bom, enquanto ela não volta, então a ideia é a gente trazer para vocês, que ela falou, uma perspectiva do que pode ser também a profissão de físico, né? Porque a gente não está restrito à sala de aula. E os professores que estão aqui palestrando para a gente no colóquio são exemplos disso, né? Apesar de estarem na universidade, também pesquisam fora do comum, que é a docência, então a educação básica, o ensino básico aí na graduação, de cursos, então são pesquisas fora do padrão que a maioria dos professores de física está acostumado. E a gente está fazendo o segundo colóquio, espero que a gente consiga fazer mais alguns, né? E isso seja uma tradição do nosso curso, né? E a ideia dele ter sido remoto acabou sendo por causa da pandemia no ano passado, mas foi muito bom, a gente gostou muito e eu acho que a gente vai manter esse evento nesse modelo, né? A gente poder ter a oportunidade do professor estar lá em Santa Catarina e estar falando para a gente aqui em Jataí. Né? Então, só a tecnologia permite que a gente consiga fazer essas coisas. Eu acho que ela vai demorar a voltar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô como Paulo aqui. Eu sou o Paulo. A gente quer saber qual é a série. Eu falei que podia cair, caiu. Então, aí na série, que se passa em 1988, aparece na televisão quais foram os cursos mais concorridos da Coreia naquele ano. E, em primeiro lugar, a profissão de cientista. E, em segundo lugar, a profissão de professor. Então, né, que a gente possa entender o papel da ciência na nossa sociedade, né? Se a gente entender como a Coreia está hoje, dá para entender o que aconteceu com essa procura tão grande dos estudantes pela ciência e pela licenciatura, né? Ser professor na Coreia é uma grande honra, só os melhores são professores. Então, eles investiram e hoje eles se transformaram num país que é exemplo no resto do mundo. Claro, tem seus problemas, mas tem. Mas, dito isso, né, é com muita alegria que eu vou apresentar nosso convidado, que é o professor Renato. Então, o professor Renato Ramos da Silva é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o famoso INPE, e doutor em Meteorologia pela Duke University nos Estados Unidos. Ele trabalhou como pesquisador em meteorologia de escala em várias instituições, na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, no Departamento de Agronomia da Iowa State University dos Estados Unidos, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua como colaborador do programa de pós-graduação em desastres naturais, impactantíssimo, e é supervisor do Laboratório de Clima e Meteorologia do Departamento de Física. E ministra aulas no curso de licenciatura em Física lá da UFSC. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia e climatologia, e atua principalmente na área de modelagem matemática, mudanças climáticas, interações oceano-atmosfera, previsão numérica de tempo e processos da interação entre solo, vegetação e atmosfera. Tem participado de vários projetos com enfoque no entendimento dos processos da interação entre as mudanças de cobertura da Terra, o clima e a biodiversidade, além da melhoria da previsão de eventos meteorológicos e climáticos extremos. Então, assim, muito feliz de ter você aqui, Zé. E a palavra é Posso começar? Fica à vontade. Então tá, eu vou muito obrigado pelo convite. Eu vou colocar aqui, então, para apresentar
a minha tela aqui. Aqui. Está conseguindo ver a tela inteira? Ainda não. E agora? Não. Deixa eu ver aqui. Agora está apresentando. Tudo. Está aparecendo agora? Ok? Sim. Então tá. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito honrado de... A professora Marta foi a primeira pessoa que eu conheci lá em São Carlos, quando eu fui fazer o curso de Física. Então, a gente tem aí uma ligação bastante antiga. Eu vou contar um pouco aí das fronteiras que eu tive que enfrentar aí para fazer aí tudo que eu sempre gostei, né, que foi fazer física. Gostaria de dar os parabéns a todos vocês que escolheram fazer física também, que é algo formidável, algo muito interessante, que a gente aprende todos os dias um pouco, né? E eu tenho trabalhado com física da atmosfera, e tudo começou lá em São Carlos, quando eu era estudante de graduação de física. Eu fui trabalhar num laboratório que tinha que fazer divulgação científica, e eu trabalhava com os alunos da quinta série, da sexta série. Eu ajudava eles a fazer os projetos de iniciação científica, de feiras, né, de ciências. E um dia eu estava olhando para os livros lá do Centro de Divulgação Científica e encontrei alguns livros que tinham física da atmosfera, parte de meteorologia. Eu comecei a gostar. Ajudei os alunos a fazer alguns projetinhos lá de feira de ciências, que tinha termômetro, barômetro. E aí, desde então, eu tenho gostado desse assunto, né? Então, vou falar um pouco para vocês dessa história, como é que vocês... Olha, então, o que eu tenho aqui é um mapa, né, do nosso planeta e o movimento da atmosfera do nosso planeta. Então, nós temos aqui uma região aqui próxima à África, está carregando aí poeiras, né? A gente pode ver aqui a poeira do deserto do Saara sendo levado para o Oceano Atlântico. Nós temos aqui os ventos aqui na região da Amazônia, carregando aqui fumaça, né? Então, a gente tem os problemas aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o problema do fogo e da fumaça, mas a nossa atmosfera é muito dinâmica, né? Aqui dá para ver um furacão, né? Depois eu vou contar a história desse furacão. Esse furacão, ele foi visitar os Estados Unidos lá, e depois ele vai, né, chegar lá bem no horário que eu estava lá também, né, na mesma época. Tudo bem. O que produz esses movimentos atmosféricos, né? Então, eu vou contar a história. Tudo começa, então, a energia que vem para o nosso planeta vem do Sol, né? Então, eu vou contar aqui um pouco da história do Sol. Então, o interior do Sol, a gente sabe que ele é constituído de hidrogênio, 90%, hélio, e aí o processo de fusão, né? O processo vai transformar os átomos de hidrogênio em hélio, e lembrem daquela equação famosa do Einstein: energia, massa, velocidade da luz ao quadrado. Então, nessa transformação do hidrogênio em hélio, sobra um pouco de massa. E aí, esse pouco de massa que sobra é transformado em energia na forma de radiação. Bem, e aí, quando essa energia, então, sai do Sol, ele começa a se formar através desse processo de fusão no interior do Sol. É uma região de altíssima densidade, então as moléculas estão se chocando lá no centro, e esses átomos, né, vão transformar então aí em fótons, e esse fóton vai tentar escapar aí até a superfície do Sol, e ele demora aí 30 milhões de anos para escapar. Então, imagine a luz que a gente vê que chega aqui na Terra,
ela foi gerada no tempo do Oligoceno, quando os continentes ainda estavam começando a se organizar como são hoje. Então, e essa produção tem ocorrido aí nos últimos 4 bilhões de anos, produto, então, da fusão, aí gera neutrinos, fótons, radiação gama, e aí várias outras partículas que chegam, né, a escapar. Então, as temperaturas aqui são milhões de graus Kelvin, e aí, então, ele vai ter que chegar na superfície da atmosfera solar e escapar e viajar aí para outros locais. Então, só que o Sol é um gás, né, e ele tem uma rotação que não é igual em diferentes latitudes. Então, a gente tem aqui na região aqui equatorial, ele tem aí um período de rotação, na ordem de uns 26 dias, e ali nos polos, ele demora um pouco mais, demora 36 dias, então ele está com esse movimento de rotação, e o que acontece, como ele tem esse movimento, acaba gerando aí transformações no seu campo magnético. E essa transformação do campo magnético acaba gerando tempestades solares. Então aqui está a representação de uma tempestade solar na superfície do Sol. Então são temperaturas muito altas, da ordem de megakelvins, 10 megakelvins nessa região aqui, que é uma região então que vai emitir grandes quantidades de partículas, vai viajar aí pelo espaço. Bem, e aí a gente sabe que aquela radiação gerada pelo Sol, ela tem um espectro, parte dele é no visível, na radiação aqui nos comprimentos de onda do visível, aproximadamente o Sol gera aí 44% de radiação aqui no espectro visível, 7% de ultravioleta, 37% de infravermelho próximo, e por aí vai, né? Aí tem as micro-ondas, as ondas de TV, ondas de rádio, então tudo isso é gerado pela superfície solar, e dependendo da temperatura, a temperatura do Sol é da ordem de 6.000 kelvins da superfície, dependendo da temperatura, tem uma lei aqui, a lei de Wien, que mostra que você pode ter, então, espectros diferentes, aí com máximos diferentes, em função da temperatura. Então, se você souber a cor de uma estrela, por exemplo, você consegue determinar aí aproximadamente qual que é a composição dessa estrela. Então, é muito interessante de olhar aí em função do espectro solar. E, logicamente, quando chega aqui na nossa atmosfera, a gente nota que, se você olhar no topo da atmosfera, você tem um espectro, com o máximo aqui no visível, e aí depois você tem, na superfície, uma quantidade menor, que vai diminuir, então, em função dos gases que compõem a nossa atmosfera. Então, nós temos aqui os diferentes gases, as moléculas de H2O, moléculas de CO2, e eu vou falar, então, um pouco da história. E o cara que começou a olhar para esse espectro foi o Max Planck, né, um físico famoso, que explicou, então, por que os corpos, quando emitem radiação, ele tem essa curva aqui, que é a curva de Planck. Muito bem. Então, nós estamos aqui no planeta Terra, né? Ele está a uma certa distância aí do Sol. Essa radiação, esses fótons vão viajar. Alguns vão parar aqui por Mercúrio, outros vão parar aqui por Vênus, e alguns vão chegar aqui na Terra. Então, outros vão viajar, né, por distâncias mais longínquas, mas nós temos, então, aí uma certa quantidade de radiação solar que vai chegar, e essa é a grande energia que vai mover a nossa atmosfera. Só que a nossa atmosfera, ela é composta, então, de vários gases. Nós temos aqui principalmente nitrogênio e oxigênio, são a grande maioria, mas temos também argônio, neônio, hélio, várias partículas, vapor d'água, CO2, metano, dióxido de nitroso, ozônio, nuvens. Então, a radiação vai interagir com essa atmosfera, e a gente tem que, então, entender como que a radiação interage com essas diferentes partículas, esses diferentes gases.
Só que, antes de chegar no nosso planeta, essa radiação solar encontra um campo magnético. Então, a Terra tem um campo magnético que é o grande protetor aqui em relação às partículas mais energéticas do Sol. Então, o nosso campo magnético vai defletir boa parte dessa radiação, as partículas mais energéticas, algumas vão penetrar principalmente nas regiões polares, aqui no Polo Norte, no Polo Sul, e aí nós temos, então, que lembrar que o nosso planeta tem esse campo magnético como se fosse um ímã, né? Então, as linhas do campo magnético, elas têm aí, então, um formato que tem mais ou menos aí como se fosse um ímã, tem um polo norte, um polo sul, e o que acontece quando a radiação chega no nosso planeta? Ela vai interagir com as moléculas, principalmente nitrogênio e oxigênio. Então, ela chega, encontra uma molécula, ela tem aqui um elétron, né? A nossa molécula tem um elétron, eventualmente você pega, conforme o fóton chega, ele joga esse elétron para um nível aqui mais excitado, mas ele vai querer voltar para o seu padrão aqui normal, a sua órbita normal, e quando ele retorna, ele tem que emitir uma radiação, e aí a gente tem, então, esse espalhamento da luz, que dá origem às auroras, né? Então, aqui tem uma imagem de uma aurora boreal, e dependendo se você tem mais oxigênio ou mais nitrogênio, elas têm diferentes cores. Então, essa interação, essa primeira interação aí no topo da atmosfera ocorre através dessas mudanças, essa ionização da molécula. Muito bem. Um problema que a gente tem aqui na nossa região é que o campo magnético, por algum motivo, que a gente ainda não tem certeza a razão, é um campo magnético um pouco mais fraco. Então, tem uma anomalia, que a gente chama de anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa região aqui é uma região, por algum motivo, o campo magnético é um pouco mais fraco, provavelmente tem a ver com o interior da Terra, e aí, vários satélites, quando passam por essa região, eles têm que desligar parte dos equipamentos, porque conforme você tem mais raios cósmicos chegando, eles podem danificar. Então, tem vários satélites, que tem que desligar os sensores para que eles não sejam danificados nessa região. Então, é um problema aí para vocês pensarem aí, estudar uma região interessante de perguntas, né? E aí, um pouco mais abaixo, ali na estratosfera, nós temos a chegada desses raios ultravioleta que vão encontrar com as moléculas de ozônio. Então, H vezes a frequência, essa aqui seria a representação da radiação, ela vai interagir com as moléculas de ozônio. Essa região tem muitas moléculas de ozônio. E aí, ele vai quebrar essa molécula, vai interagir, e se nós olharmos, aqui a gente tem diferentes comprimentos de onda das diferentes radiações ultravioleta. Então, a ultravioleta A é a que chega na superfície, essa que a gente pega o bronzeado. A gente tem aqui ultravioleta VB, que a gente tem que ter alguma proteção para ela, porque tem um comprimento de onda menor e pode interagir com a nossa pele, podemos criar problemas aí de câncer de pele. E tem o ultra VC, que é totalmente bloqueado. Esse aqui, se chegasse na superfície, provavelmente a gente teria problemas aí de ficar expostos. E esse foi um dos grandes problemas que ocorreram no passado, que foi o problema do buraco da camada de ozônio, que gerou aí várias discussões aí científicas para poder tentar eliminar esse problema, a diminuição do ozônio, que estava diminuindo por causa da interação aí com produtos, os CFCs, que eram produtos gerados principalmente por refrigeradores. E aí, através de discussões científicas, chegou à conclusão que devia banir aquele tipo de produtos e houve uma melhora, então, razoável da camada de ozônio, restaurando a camada de ozônio. Muito bem. E aí, a radiação chega aqui próximo da superfície, encontra, então,
mais moléculas aí de nitrogênio, oxigênio, e essas moléculas são pequenas. Quando a radiação azul encontra essas moléculas, geralmente elas são mais espalhadas, e aí dá essa coloração azul para a nossa atmosfera. Mas tem outras partículas, as partículas maiores, as partículas aí, gotas de chuva, e outras partículas esbranquiçadas, tipo fumaça, elas são maiores e espalham mais todas as cores, e aí então dá uma aparência de luz branca. Se você for numa praia em Florianópolis no fim de tarde, bom, pode ser aí também, né? E olhar no pôr do sol, o que acontece? A gente tem a radiação, ela vai encontrar então essas moléculas, vai espalhar mais o azul, e o que sobra é o tom de vermelho. Por isso que tem então esse tom avermelhado no fim da tarde, porque ocorre o maior espalhamento das cores do azul. Muito bem, então, quando a radiação chega mais próxima aqui, ela vai encontrar moléculas, por exemplo, a molécula do CO2. A molécula do CO2 é uma molécula tridimensional e ela vibra, ela adora vibrar quando encontra a radiação infravermelha. Então, se você der uma dose de radiação para o CO2, aí da ordem de 15 micrômetros, que é a radiação infravermelha, ele vai começar a vibrar de todos os jeitos possíveis. Então, esses aqui são os modos de vibração da molécula de CO2. Por isso que a gente está preocupado com a quantidade de moléculas. Se vocês olharem aqui a concentração do CO2 das últimas décadas, pode ver que a gente está adicionando uma quantidade contínua de CO2 que está aumentando, principalmente da queima de combustíveis fósseis e da queima de biomassa. Então, e essa radiação vai ser absorvida pelo CO2, depois ele se torna um grande emissor de radiação, que ele vai estar oscilando, e um oscilador gera radiação, aí essa radiação retorna. Aqui nós temos um mapa das concentrações de CO2, então aqui está a data de janeiro. Mês de janeiro é um mês de inverno no hemisfério norte, a fotossíntese é muito fraca, e aí então tem muitas emissões de CO2, essa aqui é a concentração do CO2, dá para ver então que o hemisfério norte emite muitas partículas de CO2, as concentrações, e dá para ver que a atmosfera não tem fronteiras. Tá? Essas concentrações de CO2, elas se espalham aí por regiões muito longínquas. Né? E aqui nós temos, então, depois, o mês de março, as coisas começam a mudar um pouco, conforme o tempo vai passando. Aqui no hemisfério norte, eles vão chegar na época do verão, aí a vegetação começa a ter um papel importante da fotossíntese e começa a diminuir a concentração de CO2 no hemisfério norte e depois começa a aumentar aqui na região tropical, principalmente na África e na América do Sul, que são as emissões relacionadas aí às queimadas, né, principalmente do fogo da biomassa, que acaba gerando, então, aí umas concentrações maiores de CO2. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem de satélite do mês de agosto, a gente pode ver, então, mais detalhes dessa região que envolve, então, a queima de biomassa, e aí nós temos, dá para ver que no hemisfério norte diminuiu bastante, e as plantas têm um papel fundamental na diminuição, na absorção, porque elas vão, então, ter um processo de fotossíntese mais forte, e aí, nessa época de agosto, começa, então, a emissão do... E aqui está uma imagem de satélite, essa imagem de satélite, aqui, no caso, é agosto, e dá para ver as regiões aqui, Mato Grosso, Goiás, e nós podemos ver aqui uma quantidade muito grande de fumaça e também focos de incêndio. Então, qualquer pessoa que entrar nesse site aqui da NASA, diariamente, você vai lá, você vê
aonde que está o fogo, aonde que está a fumaça. Então, nós estamos atualmente sendo aí responsáveis por emissões de CO2, principalmente por causa da queima da biomassa. E outra molécula importante é o metano. Então, o metano, ele é uma molécula CH4 e as concentrações de metano também têm aumentado bastante. E o metano, ele tem aqui capacidade também de absorver radiação e também vibrar. Ele vibra mais ainda porque ele tem aí capacidade de vibrar em vários modos diferentes, até mais que o CO2. Por isso que a gente tem essa preocupação com o metano também, porque ele está aumentando a sua concentração. Muito bem, então, o nosso planeta, ele tem uma dada inclinação. A palavra clima vem de inclinação, ok? E aí, então, a gente tem aqui uma certa quantidade de radiação por metro quadrado, e aqui, como tem uma área maior, você acaba tendo menos radiação por metro quadrado nas regiões polares. E, em função da inclinação, a gente tem, então, também as diferentes estações do ano. E essa radiação vai chegar no nosso planeta, vai começar a aquecer mais as regiões equatoriais, e aí produz aqui uma expansão das moléculas de ar nessa região tropical. Então, a gente tem aqui uma região de muitas nuvens, essa região aqui no Equador, e aí produz os ventos que vão, então, ser encarregados de redistribuir essa energia pelo planeta. Então, essa redistribuição de energia é o que vai, então, mover. Ó, você tem aqui massas de ar quente vinda aqui do norte, e aí encontra com as massas de ar frio e acaba gerando aí fenômenos atmosféricos, os ciclones, né, e dependendo do local que você está, você pode ter aqui também os sistemas de brisa. Nós temos aqui nas cidades, as regiões urbanas, as ilhas de calor que também produzem circulações atmosféricas. E aí, conforme a gente aquece a superfície, a gente produz aí convecção, está associado então com a formação de nuvens. E próximo das superfícies, a gente tem então aí movimentos turbulentos, que vai depender então da rugosidade, do tipo de superfície em que esse fluido vai encontrar aí pela superfície. Tudo bem. Então, a grande energia é o Sol. Dependendo do tipo de superfície, a gente tem então aí a radiação, né? Depois que ela é absorvida, ela é reemitida para o espaço. E temos a importante função aqui das plantas, que vão fazer um papel fundamental aqui na transferência aqui de calor e umidade entre o solo e a atmosfera. Eu vou falar um pouco mais da vegetação, porque, ó, se a gente olhar aqui, dar um zoom aqui no caule de uma planta, o que ela está fazendo é transferindo moléculas de H2O aqui pelo caule até a sua superfície, e aí, dali, isso aqui vai para a atmosfera e, eventualmente, vai, então, produzir nuvens. Isso é controlado pelos estômatos. As plantas têm, então, um estômato que vai abrir e fechar e vai permitir que essas moléculas de H2O circulem pelo caule. Se tiver condições muito ruins, ela para, né? Se estiver muito seco, ela fecha os seus estômatos e não transfere mais essas moléculas e cessa o processo de transpiração. Então, as plantas têm esse poder. E aí, nós aquecemos a superfície, né? Tem essa radiação. E aí a gente começa a gerar, então, massas de ar muito quentes. Esse aqui é o processo, então, de convecção. Convecção é um processo físico de transferência de calor de um local para o outro. É uma das maneiras. Nós vimos a radiação, aqui a gente tem a convecção, e a gente transforma, então, aí a atmosfera através de massas de ar mais quente. Geralmente o ar quente ele vai subir e vai se expandir na atmosfera. E aí, eventualmente, conforme esse ar quente sobe,
ele pode, então, se condensar e formar as chuvas, né? A precipitação, que é a condensação, a mudança de fase, de vapor para líquido, e a gente tem, então, a condensação e a precipitação da água líquida. E aí, então, uma grande importância que a gente precisa olhar é no ciclo da água. Então, a gente tem aqui a evaporação, a gente tem, então, aí a precipitação, conforme vai tendo a condensação. Isso vai interagir, então, com os diferentes tipos de solo. Você tem um solo mais argiloso ou mais arenoso, isso faz diferença, porque isso aí vai, então, controlar quanto de água infiltra, quanto de água é levada de volta, então, aí para os rios e os oceanos. Então, o ciclo da água, olhar com bastante cuidado e com entendimento de todo o ciclo da água é de extrema importância, porque a água é a base de tudo, né? E aí, nós temos os fenômenos atmosféricos, né? Aqui tem um fenômeno conhecido como tornado, né? Então, os tornados, eles têm um movimento de rotação muito forte, e aí eles podem, então, destruir aí tudo que passa aqui no seu caminho, né? E aí nós temos o avanço, agora nós estamos tendo aqui o avanço de massas de ar frio. Então, a professora Maria Cristina estava reclamando que está frio em Ribeirão Preto. O que acontece? As massas de ar frio, elas vão avançando, empurram as massas de ar quente aqui para cima, e aí, conforme você vai levando bastante vapor d'água aqui para cima, a umidade relativa passa de 100%, a gente chama isso de supersaturação, e aí, como está supersaturado, começa a condensar e virar, então, gotas líquidas e cai. Então, o avanço das frentes frias tem aí papel fundamental na formação de nuvens de chuva. E aí temos outro fenômeno que é o furacão. O furacão, ele também tem aí o papel de redistribuir a energia que chegou lá do Sol. E aqui tem um exemplo de um furacão, né? Esse é o furacão Idai. E um detalhe importante é que para você produzir um furacão, você precisa evaporar muita água. Evaporação requer energia. E a energia de evaporação, a gente sabe, é mais de 44 mil joules por mol de água. Então, você tem que ter muita energia. E se você comparar a energia de um furacão com a energia de uma bomba daquelas que foram jogadas em Hiroshima, a gente tem em um furacão 4,6 milhões de bombas. Então, o furacão, ele carrega com ele uma quantidade de energia muito grande. Bom, e aí a gente entra na microfísica de nuvens. A microfísica de nuvens se preocupa em olhar os detalhes de como que se forma uma nuvem. Isso aqui é uma nuvem Mamatus, uma nuvem muito bonita, e nós temos que olhar, então, do ponto de vista da microfísica. Quando a gente pensa em microfísica, a gente está falando de micrômetros. Então, a gente tem aqui partículas muito pequenas que vão formar aí os núcleos de condensação e vão produzir, então, a transformação de vapor em líquido. Então, nós temos aqui algumas pequenas partículas. Essas partículas são da ordem de micrômetros. Elas vão, então, vão começar a adicionar moléculas de água, e aí depois vão crescer até o tamanho aí de aproximadamente 2 milímetros, que é o tamanho típico de uma gota de chuva. Então, tem processos físicos dentro de uma nuvem que vão desde a microescala, que são os núcleos, né, pequenos, ela vai começar a crescer, e aí você vai transformar, então, esses núcleos em gotas maiores, e, eventualmente, conforme ela vai crescendo de tamanho, depois ela cai. Então, quem são esses núcleos? São núcleos que gostam de água. Núcleos, né, por exemplo, o cloreto de sódio, né, o sal marinho, ele adora água. Então, alguns aerossóis, algumas partículas de poeira, bactérias. Então, tem muitas partículas que interagem com a água e promovem aí a condensação. Nuvens frias, nuvens que você tem cristais de gelo, aí é muito interessante, porque
o tipo de partícula que interage com a molécula de água, que é uma molécula hexagonal, então são cristais que se encaixam num cristal hexagonal. Que partículas são essas? Iodeto de prata, iodeto de chumbo, metaldeído e caulinita. Então, são partículas que estão na atmosfera que promovem aí o crescimento do gelo quando interage, então, com as moléculas de H2O, principalmente quando ela está aí na sua fase de gelo, que se transforma num cristal, e aí ela se encaixa com essas partículas, e essas partículas são responsáveis, então, pelo crescimento do gelo, e começa, então, a aumentar de tamanho, e, eventualmente, começam a cair, e quando ela cai, ela pode colidir com outras gotículas menores, e aí vai acrescentando massa, crescendo de tamanho e aumentando. Então, nós temos o início, que é a nucleação, que é um processo de crescimento do vapor em torno desses núcleos, e depois temos o processo de colisão, e essa colisão vai acrescentando mais e mais massa. E aí nós temos as nuvens, que têm gelo, água líquida supercongelada, que são moléculas, aqui partículas de água líquida, que estão a temperaturas abaixo de 5 graus, por aí. Então, a gente tem aqui essas interações, aqui são nuvens chamadas nuvens frias, e nessas regiões, mesmo em Goiás, se você olhar para uma nuvem cúmulo-nimbus, lá no topo do cúmulo-nimbus você vai ter neve, então vai ter partículas de neve, partículas de gelo, e aqui tem uma família de diferentes tipos de cristais que ocorrem dentro da nuvem em função da temperatura da nuvem. Então, dependendo da temperatura, depois de fazer várias medidas, é possível você encontrar cristais diferentes que se formaram em diferentes temperaturas. Então, nós temos aí os dendritos, que são essas moléculas aqui formadas por neve. Temos outras maiores, agulhas, placas hexagonais. Então, tem vários tipos de cristais dentro de uma nuvem que foi, então, formado em função das temperaturas. E aí nós temos uma partícula de gelo muito interessante, que é o granizo. O granizo, ele é uma partícula que começa pequena, ele começa a cair, mas aí quando a gente tem tempestades com movimentos aqui muito fortes, ele começa a voltar, cair de novo, e ele começa a adicionar gotas líquidas supercongeladas. Gotas líquidas supercongeladas, quando elas interagem com o gelo, elas viram líquido e se transformam de líquido para gelo imediatamente. Então, são gotas que estão a temperaturas abaixo de zero, e o granizo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, uma hora ele cresce tanto que cai. E aí a gente tem aí essas partículas bastante grandes, né? Aqui granizo do tamanho de um ovo, se cair na cabeça de alguém pode machucar. E aí você pode ver aqui que causou muitos estragos aqui nesse galpão, devido então ao problema. Aqui em Santa Catarina a gente tem muitos problemas de granizo. Então a gente... E aí a gente tem então, né, na atmosfera, vários tipos de nuvens. Nuvens baixas, as nuvens estratos, nuvens cúmulos, e aí nós temos as nuvens médias, que são essas nuvens aqui, altocúmulos, e as nuvens altas, as nuvens cirros, e temos o cumulonimbus. O cumulonimbus é a nuvem mais poderosa que tem, e que tem então aí um desenvolvimento vertical que vai até o topo da troposfera, chegando ali mais de 20 quilômetros de altura. Muito bem, então, quando nós temos essas partículas de gelo, esses cristais de gelo se movendo dentro da nuvem, geralmente as pequenas sobem e as grandes descem. O que acontece nesse movimento do gelo dentro da nuvem é que ele separa as cargas, separando as cargas, tem capacidade então de gerar as tempestades, os raios, as descargas elétricas, então estão bastante perigosas também. E aí, bom, agora a gente vai entrar numa equação da física, que vocês já ouviram falar, a aceleração
essa primeira equação aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, mas isso aqui é a equação de momento. Essa aqui é a equação conhecida, então, como a variação da velocidade com o tempo. Você olha para o vento, você quer saber como que o vento varia com o tempo. Então, e essa equação vai depender aqui das forças. Aqui tem uma força de pressão, uma força de Coriolis, que é uma força devido à rotação da Terra. Eu não vou entrar em detalhes na equação, mas para vocês saberem que tem uma equação que depende aqui do tempo, a velocidade varia com o tempo, uma equação que olha para a variação da temperatura com o tempo, uma equação que vai lidar com a conservação de massa e a equação dos gases, a equação que você tem a relação de pressão, temperatura. Esse grupo de equações é conhecido como equações de Navier-Stokes. É um dos 7 problemas da matemática ainda insolúveis. Tem um prêmio de $1 milhão para quem resolver esse problema aqui das equações de Navier-Stokes. Então, aqui tem o site do Instituto Clay de Matemática. Quem estiver precisando de dinheiro, olha aí, ó, uma oportunidade. Só que faz 250 anos que estão tentando resolver essa equação e ainda não conseguiram. Né? Então, essa é a equação que rege os movimentos atmosféricos. E aí, como não tem uma solução analítica, a gente usa métodos numéricos. Então, métodos numéricos, você divide aí a atmosfera em várias camadas, em vários pontos de grade, e aí você aplica, então, métodos numéricos para resolver a equação. Esse é um problema que eu tenho resolvido, então, através da solução numérica. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um furacão, o furacão Catarina, que está em imagem de satélite. O furacão Catarina, ele chegou aqui na costa de Santa Catarina, por isso que ele tem o nome de furacão Catarina. E essa aqui é uma simulação que eu fiz, mostrando aqui, então, o movimento aqui atmosférico das velocidades do vento, e aqui também quanto de chuvas que ele produziu conforme foi chegando aqui na costa. Então, os furacões são um dos problemas que a gente tem e precisa resolver, porque senão ele causa problemas, né? Inclusive problemas aí de fatalidades. E quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu morava aqui na Carolina do Norte, onde eu fiz o meu PhD, e o furacão Isabel passou por lá em 2005 e causou, então, muitos estragos na região da Carolina do Norte. Então, eu morava aqui com essa estrela vermelha. Também, os furacões. Nas minhas horas vagas, eu ficava olhando para as tempestades, e houve uma tempestade lá, que eles chamam de Ice Storm. Então, isso aqui é uma simulação que eu fiz dessa tempestade. Por que eles chamam de Ice Storm? Porque são gotas super congeladas, que quando elas caem, elas viram gelo imediatamente, e aí transformam tudo que está ao redor em gelo. E aí eu mostrei o seguinte, o que aconteceu? Tinha uma camada de bastante vapor quente sendo levado do Oceano Atlântico para o continente, e aí quando aquilo encontrou uma nevasca que estava chegando, então aqui do norte veio a nevasca, daqui do oeste veio toda essa massa de partículas de água super congelada, e aí transformou a região numa grande tempestade. Depois eu me mudei para a Universidade Federal do Pará, essa aqui é a região norte do Brasil, e comecei a estudar as nuvens. Aqui então uma simulação que eu fiz das nuvens e da chuva que ocorre naquela região. Então, entender como que essas chuvas se formam é importante, porque aí você consegue melhorar a previsão da formação dessas nuvens. Na região de Rondônia, um experimento que eu fiz foi o seguinte: o que acontece? Ó, Rondônia, como vocês sabem, ela está toda modificada. Então tem aqui as fazendas, né, os pastos, a agricultura. E o que acontece se eu conseguir trazer de volta toda a floresta? Então foi o que eu fiz 2 simulações, e quando você faz uma simulação com a floresta e sem a floresta, como está hoje, e aí dá para ver aqui os resultados. Um dos resultados importantes que eu encontrei é que
devido ao desmatamento aqui da região central de Rondônia, você começa a produzir tempestades mais fortes por causa da convecção. Conforme vai aquecendo aqui essas regiões mais quentes, notem que as regiões de montanha são mais frias e as regiões desmatadas são mais quentes. E aí a gente tem, então, aí tempestades mais severas. Então dá para você brincar de fazer simulações. Quando eu morava, então, lá na região da Amazônia, eu estudava as nuvens, e aqui uma imagem de satélite muito interessante. Eu fiz uma simulação para entender como que os rios, aqui o rio Amazonas, ele faz um alinhamento das nuvens por causa, então, do processo de convecção, que vai organizar. Olha só como as nuvens estão bem organizadas aqui em função da direção do vento. Então, foi aqui numa reserva chamada Cachoanã, que significa ninho de cobras, e aqui perto do rio Xingu. Dá para ver aqui resultados interessantes. E aí a gente entra no caos, né? Então, o Lawrence, o grande pai aqui da teoria do caos, aquelas equações que eu mostrei para vocês, aqui tem uma versão um pouco mais simples. E o que é a teoria do caos? O Lawrence, ele escreveu um artigo interessante. Será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar tornados no Texas? Então, o que ele queria dizer com isso, né? Queria saber se uma pequena mudança numa condição inicial poderia transformar algo bem diferente em outro local. Então, o que na atmosfera a gente pode tentar ver é o exemplo do furacão Sandy, que se formou aqui no Atlântico, e esse furacão, ele se formou aí por volta de outubro, né, de 2012, então não se sabia se o furacão iria para Nova York ou se iria para a Europa. Então, por quê? Por causa das condições iniciais. Então, a teoria do caos, como é que a gente pode se aproveitar da teoria do caos? Se você tem uma pequena perturbação inicial, aí você consegue, de alguma maneira, ter uma família de possibilidades. E aí, então, você faz uma previsão aí com várias condições iniciais, com o seu modelo numérico, matemático, e aí, quando foi no dia 24, os modelos já mostravam que o furacão poderia ir para Nova York, ou poderia ir para a Europa, mas depois, já no dia 28, quando tinha melhores condições iniciais, dá para mostrar que todas as convergências mostravam que o furacão iria para Nova York, e de fato foi. Então, o furacão Sandy chegou em Nova York e causou muita destruição na região de Nova York. Então, a teoria do caos, ela se preocupa com essas pequenas perturbações iniciais. Se você tiver uma boa representação da condição inicial, você consegue melhorar a sua previsão. Muito bem. E aí a gente quer olhar também para o passado. Como é que você olha para o passado? O passado, você pode, por exemplo, pegar uma árvore, cortar aqui em cilindros, e cada círculo desse aqui é um ano de vida de uma árvore. Então você consegue ver se a árvore cresceu mais ou menos naquele ano, e então você começa a avaliar como é que foi o clima daquele período. Então, baseado em datação desses cilindros de árvores. E aí você pode também pegar um cilindro de gelo. Esses cilindros de gelo, eles conseguem armazenar pequenas bolhas de ar que foram armazenadas aí milhares de anos atrás. Então, se você fizer uma análise dessas gotas de ar, essas bolhas de ar, aí você consegue avaliar o que tinha naquela época que foi sendo armazenado conforme as camadas de gelo foram cobrindo aí. Então, é uma das maneiras de você olhar para o clima do passado. E aí, uma das coisas que se encontrou é que, se você olhar as concentrações de CO2 aí de milhares de anos no passado, dá para ver 800 mil anos no passado,
Dá para ver que as concentrações ficaram controladas, né? Houve aumentos e diminuição, mas os atuais níveis de CO2 estão acima do que foi observado milhares de anos no passado. Por isso que está com essa preocupação de saber o que pode acontecer se o CO2 aumentar mais ainda. Então, essa molécula que gosta de vibrar com a radiação infravermelha. A gente pode se perguntar, mas será que o Sol, a radiação solar, não poderia ser o responsável pelo aquecimento da temperatura? Dá para ver que não, né? Primeiro, que a variação aqui solar é de 1 watts por metro quadrado em 1.300 que chegam na atmosfera. Então, a variação solar é muito pequena para explicar esse aumento de temperatura. Então, o aquecimento tem mais a ver com o efeito das moléculas do efeito estufa. Eu fiz um estudo aí para ver os cenários climáticos do futuro, olhando aí o aquecimento, apliquei um modelo global, e aí os resultados mostram que os continentes devem se aquecer a uma temperatura da ordem de 5 graus, em algumas regiões, principalmente aqui na região central da Amazônia, e isso aí pode alterar o regime de chuvas, com menos chuvas na região nordeste, um pouco mais de chuva aqui na região sul, mas alterando, então, o regime de chuvas do futuro, o que é preocupante. Mas, enquanto eu estava também lá no Pará, a gente montou um experimento. Esse aqui sou eu, quando era um pouco mais jovem. Esse aqui é um balão atmosférico. É um instrumento de medida, então, de temperaturas. Nós montamos também aqui alguns sensores num navio para medir a água do Rio Amazonas e outros instrumentos, inclusive uma torre meteorológica que é colocada aqui para medir temperatura, umidade, ventos e outras medidas importantes climáticas. Para finalizar, eu gostaria então de falar um pouco aqui dos projetos que eu tenho feito com os alunos lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem uma aluna, a Vanessa, ela estudou ali os contrails, no projeto de iniciação científica. Contrails, então, são nuvens que são produzidas aí por aviões quando eles passam. A Genesi, ela fez um estudo para avaliar perfis atmosféricos baseado na refração da radiação dos GPS. Então, tem um projeto que, como o sinal do GPS ele se refrata em função da quantidade de vapor, você pode, então, inverter a equação e calcular perfis atmosféricos em função, então, da refração da onda de rádio dos satélites do GPS. A Joana fez um estudo de avaliação da atmosfera com um desses termômetros, esses termômetros que medem aí as pessoas aí nos supermercados, da febre, né? Ele mede a temperatura, só que aqui nós medimos a temperatura atmosférica e fizemos um trabalho de estimativa da quantidade de água atmosférica, uma medida do vapor d'água. A Patrícia está fazendo um estudo em que a gente está olhando, é um trabalho também de iniciação científica, olhando para o Sol. Então a gente tira fotos do Sol, faz uma análise aqui com um software de análise de imagens. Esse aqui é feito com uma máquina fotográfica simples. Então você tira a foto do Sol, a pôr do Sol, depois você avalia em diferentes dias para saber se tem mais ou menos partículas de poeira aqui na atmosfera. E a Karine, ela fez um estudo com aqui, como ela estava trabalhando com jovens adultos, ela fez então um trabalho com esses estudantes, em que ela aplicou a física do clima nos trabalhos ali para explicar processos termodinâmicos. Então foi o trabalho que ela fez. E, como eu falei, eu sempre gostei da divulgação científica, e a gente continua trabalhando então na divulgação científica. A gente costuma montar estandes aqui nas feiras de ciências que ocorrem lá em Santa Catarina. Eu tive um projeto que eu levei para várias praças de Florianópolis
o stand, junto com os outros colegas da universidade, a gente fazia, então, divulgação científica para os alunos, né? Aqui também eu fiz uma palestra aqui também para uma escola, para o pessoal gostar de ciência, né? Principalmente aqui, no caso da física da atmosfera. E montei numa bike também um sensor aí meteorológico, com temperatura, umidade e pressão atmosférica. Coloquei, como minha filha não anda mais de bicicleta comigo, eu coloquei o sensor meteorológico aqui e fiz algumas medidas atmosféricas e depois levei para mostrar para os alunos como é que eles podem ter uma bike meteorológica, né, com sensores aí de... Então, a divulgação científica eu acho importante, né? Eu tive muito bons professores quando eu estava aí na minha quinta, sexta série aí da escola e comecei a gostar de ciência, então eu procuro agora também devolver para os alunos esse vislumbre aí que é a física. Muito bem, eu vou fazer uma pausa aqui, né? Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, eu agradeço aí e fico à disposição para perguntas. Se você perguntar alguma coisa. Beleza. Muito obrigada, professor, pela sua fala. E, assim, antes de passar para as perguntas, eu queria fazer alguns comentários, né? Assim, os meus alunos já perceberam que nós fizemos graduação juntos, eu, você e a Cris. Então, assim, eu chamei vocês porque vocês dois foram pessoas muito importantes na minha trajetória acadêmica inicial. E para os calouros que estão começando agora, ontem os meninos falaram a respeito da turma deles, né? Então, que eles são unidos. Então, o que eu queria dizer é que quando a gente começa um curso superior, a instituição, os professores, eles são muito importantes, né? Mas as relações humanas que são formadas ali, elas são muito mais, porque são os colegas da turma, são com eles que a gente compartilha as frustrações, as dificuldades, os medos, as ansiedades, porque são eles que estão lá o tempo todo, né? Em cada aula, em cada atividade, em cada momento. E a qualidade dessas relações, às vezes, ela é determinante para as opções que você tem, para as escolhas que você faz, né? E, no meu caso, eu tive a bênção de entrar numa turma que realmente era fantástica, né? Não sei se ela era igual à turma de 2018, igual os meninos falaram que era, mas eu acho que era muito melhor. E, assim, como o Renato falou no começo da fala dele, eu fui a primeira pessoa que ele conheceu lá no IFISC e ele foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei lá. A gente estava perdido nos corredores, eu estava parecendo um cachorro em dia de mudança, não sabia. E ele se apresentou para mim falando que era de Barretos, que tinha feito licenciatura curta em ciências, mas que o sonho dele era fazer física na USP. E que, para realizar aquele sonho, ele tinha trabalhado uns anos, juntado dinheiro, e para entrar no curso. E aquilo foi muito impactante para mim, né? Porque eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu era apaixonada por astronomia, mas eu não sabia o que era física, né? E eu fiquei muito impressionada. Então, essa visão mais madura, né, de quem sabia o que queria, não era só dele na minha turma, porque a gente teve muitos colegas, né, muitos amigos, que já tinham vindo transferido de outras universidades, outros até de outros cursos, né, tem gente que largou engenharia elétrica porque gostava de ciência, gostava de física, queria fazer física. Então, assim, a gente tinha um grupo dos mais novos, eu e a Cris, nós éramos as mais novas da turma, tinha acabado de sair do ensino médio, eu tinha vindo de uma escola pública com um bônus de uma greve de 2 meses no terceiro ano, então, assim, eu cheguei muito perdida, com muito medo, e foi a parceria, né, que a gente teve, foi a amizade entre as pessoas daquela turma que fez com que todo mundo crescesse juntos. Então, o objetivo ali não era eu passar, era vamos todos passar juntos, vamos todos enfrentar juntos. Então, no início, os mais experientes ajudavam os mais novos,
principalmente com os cálculos da vida, né? Assim, a gente tinha aula de cálculo com turmas de 50 alunos. Eu ainda, para piorar, deu um problema na minha matrícula, eu fui fazer junto com o pessoal da Civil. Meu professor, acho que ele não tinha mais que 25 anos, ele falava olhando para o quadro e a gente não ouvia o que ele falava. Então, não era questão de entender, era de ouvir. Então, para mim, tudo que ele falava era grego, porque no quadro só tinha epsilon, psi, então era grego mesmo. Então, se não fosse a paciência desses meninos e a cooperação que a gente teve ali, as coisas teriam sido muito mais complicadas, né? E isso fez com que a gente fosse construindo as nossas bases. E o sistema, ele foi entrando em equilíbrio. É engraçado que quando a gente entra num curso superior, o começo é muito difícil, porque a realidade é muito diferente. E à medida que você vai passando pelos primeiros obstáculos, né, que são os cursos de cálculo, os primeiros cursos, as coisas vão ficando mais tranquilas, porque você já vai entendendo melhor, você já vai criando uma base. Então, assim, a minha turma, ela não tinha uma estrela daquele tipo que brilha demais e ofusca todo mundo, né? Brilha sozinho. Mas a minha turma tinha muitos pontos de luz. E esses pontos de luz juntos, eles iluminavam tudo. E era muito gostoso. E o Zero era um desses pontos de luz, né? Porque ele tomava frente, ele se preocupava muito com os outros, ele ajudou muita gente. E foi um grande exemplo para todos nós. Então, eu tenho uma gratidão enorme, porque ele me ajudou a quebrar muitas barreiras, né? Então, foram muitas situações, assim. Quando a gente estava no terceiro ano, ele falou assim, olha, tá na hora da gente fazer iniciação científica. E eu sempre fui muito medrosa, muito insegura. Ele falou, não. Ele sempre muito sistemático, né? Sempre com aquela lapiseira Pentel dele, uma folhinha de papel. Ele falou, nós vamos fazer um esquema aqui, ó. Você quer experimental ou teórica? E, por incrível que pareça, eu detestava laboratório naquela época. E eu falei, não, eu quero teórica. Ele falou, não, a gente pode ver alguma coisa que você tem afinidade ou por um professor. E ele foi comigo em todos os laboratórios até eu chegar na minha orientadora de iniciação científica, que foi uma das melhores experiências de orientação que eu tive na vida. E eu fui com ele também, ele escolheu de vidros, eu lembro disso. E no último ano, a gente fez uma coisa também que me marcou muito, que ele queria organizar um simpósio de iniciação científica. E ele me chamou para organizar com ele. E eu falava assim, mas eu não sei nada, né? Eu sou envergonhada, tímida. O que ele acha que eu vou poder ajudar? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, bom, se ele acha que eu posso ajudar, é porque eu devo saber fazer alguma coisa. Então, vamos fazer, né? E a gente organizou o primeiro seminário de iniciação científica do Instituto de Física de São Carlos. Foi encampado por todos os alunos, todos os meninos que faziam iniciação científica participaram, os professores se envolveram, a gente chamou o pessoal da UFSCar, e sempre existiu uma rixa entre a Federal e a USP, mas foi um evento maravilhoso, eu aprendi muito ali em todo aquele processo. Bom, por que eu estou falando essa história tão comprida, né? Porque eu queria dizer para vocês que a gente não se faz sozinho, né? Que a gente precisa um dos outros. E num curso de graduação, no ensino médio, na vida, o caminho fica muito mais fácil e muito mais divertido quando você vai junto com outras pessoas, né? Tudo que é construído em conjunto é muito mais sólido, muito mais forte, é muito mais poderoso, né? Porque aquilo que a gente faz pelo outro, com o outro, é que realmente fica guardado, é o que realmente te faz crescer, é o que realmente te faz ser uma pessoa melhor. E a gente vive hoje em dia uma negação, né? A gente não quer olhar para o lado, a gente não quer perceber a dor do outro, a gente não quer olhar a necessidade do outro, a gente evita ajudar para não se complicar, para não perder tempo, a gente se fecha nas.
Marta tem um tempo de fala contado. Se ela falar mais que ela cai de novo. Fantástica a história de vocês, professor Renato, professora Cristina. Eu gostaria de Estou aqui lembrando aproveitar da minha para graduação dizer também. que eu, assim, os melhores momentos da minha vida eu passei lá, cara. Imagine ter a Cris e a Marta como colegas de classe, né? É um privilégio, assim, muito grande. E a gente mantém essa amizade forte até hoje. Eu fiz o curso de Física lá em São Carlos, por isso que a Marta falou, eu fiz o mestrado em São José dos Campos, depois eu fui trabalhar em Fortaleza, né? Trabalhei um tempo em Fortaleza, fui para os Estados Unidos. Uma coisa importante, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 9 anos nos Estados Unidos, mas o que eu achei de importante lá é que, por exemplo, o curso de Física que a gente faz, as leis da física são as mesmas. Eu cheguei lá, fui fazer um curso da pós-graduação, eu fui lá, estudei, eu passei melhor que alguns americanos lá que estavam lá, né, que tinham mais facilidade até. Então, as leis da física estão aí, estão nos livros, estão junto com os professores. Então, é uma área magnífica, né? A física, a gente aprende, ó, eu apresentei algumas coisas ali, mas, assim, tem coisas ali que nem eu entendo, é muita coisa nova acontecendo, então, e assim, eu só tenho coisas boas na minha vida. Eu tive sorte de ter tido essas colegas aí da física. Tenho certeza que todos vocês que estão fazendo física aí vão se lembrar do primeiro ano, do segundo ano. Vai ser, assim, muito formidável aí o futuro de vocês. Eu caí aqui, mas eu só queria dizer isso, assim, a necessidade de todo mundo trabalhar junto, né? Então, assim, ter vocês comigo nessa trajetória fez toda a diferença para mim. Pode continuar aí, gente. E aí, pode passar para as perguntas. Eu estou no celular, então é o Rodrigo que vai ter que organizar isso até minha internet voltar. Ótimo, assim, eu comentava a hora que você caiu, que a fala de vocês faz me lembrar da minha turma, que a gente também tem um grupo, a gente conversa e ainda está todo mundo junto, porque não são muitos, mas a gente está junto aí. Eu acho que talvez isso aconteça com outras turmas também, né? Gente, quem quer fazer perguntas? Professor Renato, se a professora Cristina quiser fazer alguma colocação também, né? Está aberta a palavra. Alguém quiser falar? Fala aí, Cris. Eu vou falar? Na verdade, Zero, eu já estou me sentindo, assim, parte da casa, né? A gente se encontrou ontem, já reconheço alguns nomes, né? Já estou assim, eu tô desse jeito. Eu espero um dia, em breve, estar presencial aí. Bem, eu tenho muitas questões pessoais, né, que envolvem a gente, que é legal mesmo compartilhar, porque conta um pouco da história, né, que a gente viveu e que vocês certamente estão vivendo, e a importância realmente, né, dessa amizade que a gente tem até hoje, é muito legal. Mas eu não começo a falar muito dessa história, que senão eu choro, tô muito chorona, sempre chorei, então eu não vou começar. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, até uma coisa meio... vamos dizer assim, importante no momento, né, porque a gente sabe que durante o ano de 2019, né, foi marcado pela demissão do Ricardo Galvão, que era, né, o chefe lá no INPE, porque ele mostrou os resultados que eles estavam monitorando, né, os incêndios, né, na Amazônia. E o Zero, aí o que eu queria entender é o seguinte, então, você estava CO2, você estava contando dos vários fenômenos aí, atmosféricos. Quando a gente fala, então, né, das consequências do desmatamento, não acredito. Caiu minha linha? Caiu ou vocês estão vendo? Estou ouvindo. Ouvindo? Não,
Achei que eu também estava. Eu acho que tem algum complô nesse limite contra a mulher. Tem um limite quanto a gente pode falar. Na verdade, eu sou madrinha do filho da Marta. Então tem, sim. Então, então, as consequências do desmatamento. Conta um pouco, assim, do desmatamento, obviamente, da emissão de, né, gases pela fumaça, assim, do ponto de vista, né, do comportamento da atmosfera, quais são as consequências, então, para o planeta? Olha, tem muitas consequências, assim, e não muito boas. No estudo que eu fiz, quando a gente remove a floresta, né, e transforma ela numa pastagem, por exemplo, você pode fazer isso num modelo, né? O que eu encontrei? Que aquelas tempestades, aquelas chuvas que ocorrem naturalmente, elas morrem pelo caminho. E por que elas morrem pelo caminho? Porque não tem a transpiração das plantas. As plantas, essas árvores profundas, elas transpiram e levam água para a atmosfera para você produzir nuvens de chuva. Então, o que eu encontrei é que as chuvas diminuem porque você corta a transpiração. Esse é um problema, que é o problema da diminuição da chuva. Então, já mostra isso. E aí tem um problema, por exemplo, aqui no sul de Santa Catarina tem muita fumaça. A fumaça que vem para cá e ela cria uma camada que quando a radiação chega, ela esquenta aquela camada e o ar quente cria uma camada de inversão. E essa camada de inversão não permite que forme chuva também. Então, assim, numa escala menor, né, que seria a escala aí de alguns meses, quer dizer, se você parar de jogar fumaça na atmosfera, esse problema você poderia corrigir, né? E aí, mas o problema maior que eu acho é a perda da biodiversidade, né? Se você queima uma floresta, aquele ecossistema, você pode perder ele para sempre, né? Então, você que trabalha, por exemplo, com fármacos, você pode perder ali uma planta, um ser vivo que estava ali, que poderia ter a cura para alguma coisa, pode ser que não tenha mais, né? E os ecossistemas, olha, se você vê o comportamento das abelhas, é uma coisa incrível. As abelhas, elas se reúnem, elas combinam entre elas, assim, de sair para visitar alguns locais, para que eles possam depois mudar de casa, né? Então, várias abelhas saem, depois elas voltam, cada uma explica para as outras aonde ela foi, a que distância que está esse local. É uma conferência que elas fazem, e aí elas decidem qual que é o melhor lugar para ir. Olha só o nível, né, de capacidade. E assim, muita pouca gente sabe disso, né? Então, eu acho que a maior perda de você destruir uma floresta é a perda da biodiversidade, que pode para sempre modificar o ecossistema. Obrigada, Zero. Eu tinha escutado essa história de parar de chover, porque tem aquela linha desértica, né, que em volta da Terra, e o Brasil é a única parte que não tem um deserto, né, e a explicação que me deram na época era porque a gente tem águas que vêm da floresta amazônica. Todo o transporte, porque, por exemplo, que vem aqui para o sul, ou vem água, vapor d'água, ou vem fumaça. Então, a gente tem que decidir o que a gente quer aqui. Por quê? O que está acontecendo aqui, ó, aqui no oeste de Santa Catarina, acabou a água. Eles não sabem o que faz agora, estão desesperados lá, porque não tem água, e ali tem agricultores, tem, né, produtores de porcos, e acabou a água, agora estão desesperados. Então, quer dizer, tem muitos problemas aí. Por sorte, o governo americano está com um empenho muito grande de energias renováveis agora, né? Então, assim, toda essa preocupação com o planeta, né, com o problema das emissões, dos gases, né, do efeito estufa. Então, essa preocupação agora assim que passar né, quer dizer, nem precisa passar a pandemia, né, já é um problema para ser atacado, para ser entendido, para
diminuir essas moléculas, né, que gostam aí de vibrar com a radiação infravermelha, os gases do efeito estufa, né? Então, para deixar um planeta melhor para as próximas gerações, a gente tem que cuidar, de alguma maneira, pensar nas melhores opções, né? Obrigada, agora eu já monopolizei o suficiente, né? Deixa os meninos perguntarem. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma não, alguma, né? Porque ninguém fez nada. Se vocês quiserem depois também me mandar e-mail, pode mandar e-mail que eu respondo. É possível. Eu queria perguntar uma coisa. A gente sempre vê aí as previsões do tempo na televisão. E aí você mostrou, assim, eu fiquei encantado com as simulações de furacão e nuvens, né? E a gente percebe que quando acontece um furacão mesmo, que é o caso que você passou lá nos Estados Unidos, o pessoal faz aqueles alertas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho de como é que eles fazem todas as simulações, ou de onde vêm esses dados, para que, e quanto tempo as pessoas têm, né? Qual que é a antecedência hoje que a gente tem para receber essa informação e simular um modelo que falar que vai passar um tornado aqui na sua rua. Quando é uma frente fria que avança, né, por exemplo, tem uma frente fria subindo, né? Então ela está indo. Esse fenômeno é um fenômeno assim, imprevisível, porque é um fenômeno lento, ele é grande, então vai avançando. O tornado é mais difícil. O tornado ele é um fenômeno que ele é pequeno, às vezes você não tem resolução suficiente no seu modelo para resolver aquele tornado. Então, o que o pessoal faz para prever, né, principalmente, eu morei lá em Iowa por uns tempos lá e eu vi 2 tornados lá. Então, eles têm a possibilidade de ter um tornado. E aí, quando ele surge, várias pessoas telefonam, ligam e aí aparece ali na televisão ali, ó, alerta de tornado. Tem um tornado vindo. Então, tem assim, alguns alertas que aparecem direto na TV mesmo. Agora, a previsão desse tipo de fenômeno é difícil. O furacão já é mais fácil, porque o furacão ele é grande também, então ele tem uma inércia maior. Então você vai alimentando ele com dados, né, com medidas meteorológicas. Então a principal fonte de observações, porque você precisa partir de uma observação e daquela condição inicial, aí você faz a integração no tempo, né, para o futuro. Então, as principais informações são as estações meteorológicas e agora aumentou muito o número de dados de satélites meteorológicos. Então, todos esses dados estão sendo incorporados na condição inicial e aí isso é usado como uma melhoria. Então, a gente tem o modelo americano, tem o modelo europeu, tem o modelo inglês, tem o modelo canadense. Então, todos os países têm lá um modelo que roda, né, que executa a integração, e aí tem os modelos regionais, que o pessoal tenta melhorar espacialmente a resolução, né, com grades mais, assim, menos grosseiras, com mais detalhes, e aí, então, assim, aqui em Santa Catarina tem, o pessoal executa diariamente, né, esse modelo aí que consegue, só que a gente ainda não consegue prever esses fenômenos que têm muita turbulência, né? Inclusive, tem um físico famoso, o von Karman, ele falou que quando ele morresse e chegasse no céu, ele ia perguntar uma coisa para Deus e a outra ele não ia perguntar. Aí o von Karman falou o seguinte, ó, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus como que as leis físicas interagem entre elas, porque ainda é um dos problemas, você saber, tem a força nuclear com a força eletromagnética, a força de gravidade, eu queria saber essa interação das leis da física. Uma pergunta que ele falou que ele não ia perguntar para Deus é como que a turbulência se comporta, porque segundo ele, nem Deus sabe. Então, é o problema da turbulência. A turbulência, ela é difícil de prever, é muito instável. Então, ainda tem alguns problemas ali que a gente vai ter que tentar encontrar. Aquela equação de Navier-Stokes, que não tem solução analítica, que tem um prêmio de $1 milhão, está ali para ser resolvida. É um dos 7 problemas matemáticos que ainda não tem solução. Então,
Tem bastante coisa aí para os alunos trabalharem aí. Vão pensando aí, galera. O Arthur perguntou aqui no chat, ele não quis falar, mas a pergunta dele é: todo furacão roda no mesmo sentido? Não, não. O furacão, ele começa com um ciclone. Então, no hemisfério sul, ele gira no sentido do ponteiro dos relógios. E no hemisfério norte, no sentido contrário do ponteiro dos relógios. Isso tem a ver com a rotação da Terra, né? Então, é o chamado efeito de Coriolis. Conforme a Terra gira, como você vai em direção ao centro de baixa pressão, aí ele tem uma diferença de direção que no hemisfério norte produz, então, o ciclone na direção contrária do ponteiro dos relógios e no hemisfério sul, aí na direção dos ponteiros dos relógios. Então, a gente Funciona tem... igual a água na pia, então, né? Igual a água no ralo. mais ou menos, mas tem a ver com a rotação da Terra. Ele está perguntando se, então, ele começar num hemisfério e for no outro, ele muda de sentido. Na verdade, a gente não viu ainda um furacão atravessar de um... É porque ele sai da região tropical e vai para a região de altas latitudes. Então, geralmente, quando ele se forma no Atlântico Norte, ele vai para o norte. Se ele está no Atlântico Sul, ele fica no sul. Então, ele ainda não... o dia que a gente vê um furacão cruzando a linha do Equador, é porque a coisa está feia. Aí o clima mudou para valer. Professor, boa noite. Boa noite. Quero fazer um questionamento, é o seguinte, a gente vê várias teorias aí na internet, alguns vídeos, falando de terra plana, mas eu não quero chegar nesse sentido, mais ou menos nesse sentido. Eu estava vendo um vídeo esses dias, por exemplo, tem a rotação da Terra, o senhor acabou de falar. Aí tem um lá que fala assim, se a Terra parasse a rotação, aí ia acontecer várias coisas. O que o senhor fala que poderia acontecer se a Terra parasse a rotação? Olha, uma das coisas que vai parar de acontecer é essa distribuição de energia, né? A energia ia ficar toda acumulada num local só e aí você não teria os ventos, então, não teria como você ter ventos. Então, essa seria a grande mudança que ocorreria, porque o Sol vai esquentar mais de um lado do que de outro, e toda a energia ia ficar naquele local. Ia ter um local muito quente e outro local muito frio, então, essa seria a grande mudança que ocorreria. A Glaucia levantou a mão. Quer falar, Glaucia? Boa noite. Professor, eu gostaria de saber se o senhor acredita que com as mudanças ainda é possível reverter o aquecimento global que está tendo. O senhor acredita que ainda é possível reverter? Olha, parcialmente, né? Parcialmente. Eu acho que é possível, assim, não deixar que ele chegue a um nível muito ruim, né? Porque se aquecer muito, o Acordo de Paris quer que chegue ali 1,5 graus, no máximo 2 graus na média da temperatura global. Agora, se chegar a 4 graus, aí é que é o problema. Então, eu acredito, sim, que a gente consiga, assim, manter uma temperatura que não vai aumentar muito, né? Mas algum aumento vai ocorrer. Então, assim, eu acho que parcialmente, lógico que vai depender também do comportamento da sociedade, né? Das pessoas, aí, tipos, né, de comportamentos que você tenha que fazer, por exemplo, trabalhar coletivamente, né, por exemplo. Então, ao invés de você pegar o carro todo dia e sair sozinho e fazer, né, talvez, né, usar o transporte, a bike, transporte coletivo, assim, algumas pequenas atitudes, né, o próprio desenvolvimento aí de carne, né, a Marta pode falar um pouco também, porque
as pastagens destroem as florestas, né? Você queima a floresta e joga tudo na atmosfera, para você manter, né, aí as pastagens. Então, quer dizer, comportamentos que talvez possam amenizar o problema. Então, assim, parar totalmente eu acho difícil. Mas temos que ser otimistas, né? Temos que ser otimistas. Eu acho que tem muita gente que pensa igual. E, como eu falei, é pensar nas futuras gerações, né? Um planeta tão belo como o nosso, né? Não tem outro. Não existe planeta B. É o nosso planeta. A gente tem que conviver, né? Harmonicamente. Vocês conhecem a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica é a lei do equilíbrio, né? Então, leva ao equilíbrio. Então, eu acho que é por aí, encontrar o equilíbrio. Tem que convidar você para vir para o Centro-Oeste em julho, agosto, para você ter uma noção do inferno que é isso aqui, na época da seca e das queimadas. Então, assim, eu não sei como as pessoas do Mato Grosso sobreviveram ao ano passado, porque a época da seca aqui é muito terrível, né? As queimadas, o ar fica muito difícil de ser respirado. Então, assim, reverter isso, assim, você vai ter que mudar a consciência de... o governo tem que mudar, as pessoas têm que mudar, a forma de se comportar tem que mudar, é muito difícil, né? Então, não sei, assim, até que ponto isso é factível. Se houvesse um programa de educação ambiental que pudesse mostrar, né, todos os problemas, né, que ocorrem quando você tem problemas respiratórios, né? Essa fumaça chega aqui em Santa Catarina, então, outro dia eu estava dando aqui uma entrevista com uma rede local aqui, e falei, olha, esse problema do fogo lá, ele afeta a gente aqui, então politicamente, alguém tem que também pensar nisso, né? Porque não é só porque o fogo está lá, a fumaça está chegando aqui, então, politicamente tem que mudar. Então, tem que ter um trabalho teria que ter, né, uma conversa com agricultores, uma conversa para poder mostrar para eles que existem outras maneiras de fazer isso, né, que não é colocar fogo em tudo, né. Tem mais uma pergunta aqui do Arthur no chat, que eu quase respondi, mas é para você, não é para mim. A Lua realmente afeta as chuvas / marés? São duas coisas diferentes, viu? Com certeza as marés, né? Há uma semana atrás, a cidade aqui de Florianópolis inundou. Por quê? Né? Porque tinha a lua cheia, né? Teve muitas fotos aí. Então, houve uma combinação do que a gente chama de maré astronômica, né? Que é o efeito da lua em combinação com o sol. Aí você tem a maré. E quando tem ventos de sul aqui, devido à rotação da Terra, o efeito de Coriolis, o vento empurra as águas para a esquerda. Então, imagine, o vento de sul, no mesmo dia, tinha o vento empurrando as águas para a costa e juntou com a maré astronômica no mesmo dia. Inundou várias ruas aqui de Florianópolis. Então, a maré, ela tem um efeito da Lua direto ali, né? E se combinar com o problema meteorológico, aí a coisa fica complicada, como aconteceu. Agora, no regime de chuvas, assim, não tem uma maneira de você produzir evaporação, né? Que é o caso de você organizar a chuva através da evaporação. Então, o Sol é o principal fenômeno aí que vai produzir as chuvas, né? Então, as marés não têm um efeito direto nas chuvas, não. Eles têm um efeito mais na água que está na forma líquida, que é o nível dos mares.
Ele falou que entende. Agora a Lua e o Sol, quando eles podem alterar, assim, fluxos de gelo nas regiões polares. Por quê? Por causa da própria força da maré, né, no oceano, e aquilo lá pode causar um chacoalho nas regiões ali onde tem gelo marítimo, né, e aquilo pode mudar o fluxo de gelo. O pessoal já mostrou isso, que tem a ver, então, com a força aí de gravidade da Lua e do Sol combinados. Muito bom. Agora é só a gente propor uma iniciação científica para resolver lá o teorema de Stokes, o problema de Stokes, e resolvido, né? E compartilha o prêmio. Ó, manda a solução para mim primeiro, para ver se está certa. Aí eu aviso. Mas... Ai, Iago não dá conta de fazer gráfico no Excel, vem falar que aceita? Não, para. É um problema, é um dos 7 problemas matemáticos. Tem o russo que resolveu um dos 7, mas ainda tem 6, e um deles é esse aí, o problema das equações de Navier-Stokes. Pois é. Esse assunto é muito interessante, né? E dá vontade de fazer um monte de pergunta para você, mas os meninos não querem falar, todo mundo aqui é tímido ou sabe tudo. É assim mesmo, depois eles mudam. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Emily e depois o Arthur. Emily, fique à vontade. Boa noite. Professora, eu queria fazer uma pergunta, que no começo o senhor falou sobre os neutrinos. Eu comecei a ouvir esse nome agora, né? Então, assim, não me é familiar o nome neutrinos. Esses neutrinos, eles influenciam em alguma coisa aqui na Terra ou não se sabe? Por exemplo, alguma coisa no clima, alguma coisa assim na Terra influencia? Não influenciam. São partículas que, na verdade, elas passam por aqui e vão embora. Elas são partículas elementares que o pessoal fala, então, assim, não tem efeito na nossa atmosfera, não. Os neutrinos, não. São os fótons mesmo de radiação de menor energia é que afetam aí as moléculas. Os neutrinos são um tipo de um resíduo do processo de fusão do Sol, né? Mas eles passam, atravessam aqui e vão embora. Eu não quero saber da Terra, não. Arthur, cadê você? Boa noite. O senhor falou do floco de neve aquela hora, né? De como que é formado, essas coisas assim. Aí eu fiquei pensando que a gente vê em filme, às vezes, as pessoas abrindo a boca e comendo o floquinho de neve. Isso faz mal ou não dá nada, não? Não dá nada, não. É um gelo, né? É um gelo. Agora, depende do floco, né? Que nem a Maria Cristina, ela trabalha com cristais, né? Então, houve uma pessoa que trabalhava com cristais que se perguntou o seguinte: que tipo de cristal eu uso para aumentar a formação de flocos de neve? Aí ele começou a procurar um cristal que se encaixasse na molécula ali de gelo congelado, né? Então, hoje em dia, o pessoal pega essas partículas, lá, nitrato de prata. Quando eu trabalhei lá em Fortaleza, eles tinham 4 aviões para jogar nitrato de prata nas nuvens, para formar, né, para ver se chovia mais. Então, a ideia era você alimentar as nuvens com essas partículas. Então, assim, elas se formam e, assim, se for um floco de gelo, você pode até botar no seu suco ali, né? Acho que não tem problema, não. Desde que não tenha muitas partículas tóxicas, né? Acho que não tem problema, não. José, você falou muito sobre a questão da vibração das moléculas de dióxido de carbono, né? Por que essa vibração, ela não é legal?
É porque ela absorve, ela transforma, né, a radiação, transforma a energia de radiação em energia térmica. Ela aquece, né, o ambiente. Porque uma molécula que está mais agitada, você tem a temperatura mais alta, né? Então é isso, transforma a radiação em energia térmica. Isso. É isso aí que... A gente está estudando oscilador harmônico lá em ondas, eu falei para eles que o oscilador harmônico é uma peça-chave para todo o físico, né? E hoje você fala não é? O clássico, o quântico, é o cartão de visita do físico, praticamente, porque ele simula exatamente esse movimento de vibração das moléculas, né? E isso transfere energia. No caso das partículas de CO2, aumenta a temperatura ambiente, né? Então, é isso que causa o aquecimento global. Por isso que a gente tem que diminuir as emissões de CO2. Isso. E metano também, e M2O. Então, tem várias moléculas aí que adoram infravermelho. Tem mais alguém com a mão levantada? Sobre a questão da sua formação, né, acabou indo para uma área bem diferente, assim, nós somos físicos na área de meteorologia, de clima. Quais são as opções para o aluno que está aqui na graduação, ou temos alunos de ensino médio aqui, para que ele entre para essa área? Onde é que ele pode estudar aqui no Brasil? Onde é que tem instituição? O que ele deve fazer? É uma graduação em física? É um mestrado aonde? Quais são as opções? Então, a própria USP, em São Paulo, eles têm um departamento de Física da Atmosfera. Ele é comandado pelo professor Paulo Artacho. O professor Paulo Artacho é um dos físicos mais conceituados do Brasil, né? Então, ele tem um grupo lá que trabalha com Física da Atmosfera. Então, é física mesmo, né? Eu acabei entrando mais para a área de meteorologia, né, que é uma física aplicada, né, que também pode ser usada, né. Mas, por exemplo, eu como físico, eu fui lá no INPE. Cheguei lá no INPE, fui visitar, como a Martinha visitou os professores lá do departamento, eu fui visitar os professores lá do INPE. E aí tinha pessoas trabalhando com... Meu colega Fernando Cachucho, depois a Marta pode... Ele parou lá na parte de satélites. Ele foi lá e começou a trabalhar com os professores de órbita de satélite. Então, eles ficavam calculando a órbita de satélite, porque o INPE trabalha com satélites, né? E eu vi que tinha físicos trabalhando na parte de física da atmosfera aplicada à meteorologia. E aí o professor mostrou lá o espectro de radiação. Puxa vida, radiação é uma coisa interessante, né? E porque tem radiação de raio-x, raios visíveis, raios... Então me atraiu bastante a parte de radiação. E aí, então, assim, então tem no INPE, tem na USP, e então tem vários locais que dá para aplicar os conceitos de física, assim, é muito diverso, né? Se a gente olhar assim para o campo da física, um físico, quando ele faz um bom curso de física, ele pode depois trabalhar em muitas áreas diferentes. Então, assim, eu acho que tem muitas possibilidades aí. Agora, se quiser falar com física da atmosfera mesmo, aí eu acho que o grupo da USP ali, eu acho que é o mais conceituado no momento. Complementando a fala do Zé, quando você faz um curso de física, a gente tem na nossa turma, né, pessoas que estão trabalhando em hospitais, que é o caso da Raquel, pessoas que estão trabalhando com terapia fotodinâmica em hospitais também, que é a cura do câncer através da luz. Tem alunos que se formaram e hoje são peritos da Polícia Federal, né, que é o Eduardo Minan. Tem pessoas trabalhando na área de biofísica, na área de... esses dias no nosso grupo lá, um dos meninos mandou uma mensagem falando que ele estava com 10 gramas de pedras lunares, que o laboratório dele tinha recebido 10 gramas de pedras lunares, se alguém queria fazer alguma pesquisa com aquelas rochas lunares.
Então, assim, a física é um curso que te dá N possibilidades, né? E a gente escolheu trazer duas bem diferentes uma da outra. A Cris, que trabalha na área de biologia, né, de biologia estrutural, e o Renato, que trabalha na área de física da atmosfera. E, assim, o espectro é muito grande, né? A gente tinha um professor que falava que quando você faz um curso de física, você faz qualquer coisa, porque é muito amplo, né? O domínio da física é muito amplo. E ele está sempre, aquilo que eu falei no início, ele está sempre nas bordas com a transdisciplinaridade, envolve vários outros campos do conhecimento. No meu primeiro dia de aula lá nos Estados Unidos, que eu fui fazer o doutorado, a gente teve uma palestra com o professor Richardson. O professor Richardson, ele já faleceu, mas ele deu uma palestra, ele ganhou o prêmio Nobel de Física. E aí ele estava falando o seguinte, ele fez o curso de graduação, ele não era um gênio, ele fez as disciplinas, ele se esforçava, mas ele disse que um dia ele encontrou um assunto que ele gostou muito. E aí, como ele ficou muito motivado naquele assunto, foi o que foi levando ele naquela direção, coisas. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? E o que mais motivar a gente é o que vai fazer, né, o futuro, assim, em termos de motivação. Então, o professor Richardson ganhou o prêmio Nobel de Física e por um assunto que ele gostou em algum momento ele gostou e foi atrás. Muita coisa. Bom, acho que nós estamos chegando já às 9h30 da noite, acho que a gente pode encerrar. E eu queria agradecer mais uma vez, demais, né, meu começo e o meu final, que é a Cris e o Zero. Não o quê, Franciele? Você não fala nada, mas não deixa as pessoas irem descansar? Como assim? Quer falar alguma coisa? Fala agora, se cabe para sempre. Tá encantada? Tá bom. Explicação dos apelidos, não dá, não tem como. Isso é ultra mega secreto. Não tem jeito. Isso é uma coisa muito interna. Mesmo porque aqui ninguém lembra mais, né? Por que é assim? Porque a zero a gente fala, né? Zero dá para explicar. Explica aí, Zero, por que você é zero? E qual que é o apelido da Cris? O apelido da Cris é Cris, era Maria Coristina, Tang, a menina do Tang, mas é Cris. A Cris não tem apelido. Explica aí, Zé. Quando eu cheguei lá em São Carlos, eu fui morar num alojamento lá da universidade, e lá todo mundo tinha apelido. Todo mundo. Então, eu tinha que arrumar um apelido para mim. E eu, antes de ir para São Carlos, eu cortei o cabelo, deixei o cabelo bem cortadinho, assim, né? O pessoal colocou o apelido em mim de Recruta Zero. O Recruta Zero é um personagem lá dos quadrinhos, lá, muito antigo, na época. Aí ficou. O pessoal me chamar de Recruta Zero e ficou Zero até hoje. Aí eu acabo usando, né? O zero, começar do zero é sempre uma boa. De vez em quando é bom, né? Assim, as piadinhas continuam fracas, né? Mas tá tudo bem. Então, a gente tinha esse negócio de colocar apelido, né? Então não tem jeito. E por mais que eu tente chamar Renato, não dá, não casa. Então, assim, é complicado. Estou perguntando aí. Pergunta para a Cristina, não é para mim essa pergunta. Não, é porque essa aí é outra pergunta de $1 milhão. Eu não posso responder de jeito nenhum. Essa piada, porque só existem 2 pessoas no mundo que me chamam de Bá, e uma está aqui, e a outra talvez a gente chame para falar para vocês que é uma pessoa que mexe com inteligência artificial. Então, vamos esperar. Rodrigo, você quer fechar para a gente poder terminar? Eu só tenho a agradecer, Cristina e o Renato, a Marta por trazê-los aqui para a gente.
fantástico, acho que esse evento tá fantástico, os meninos gostaram muito, né? O assunto da turma ontem também, além do comentário do evento lá no grupo, foi porque que a Marta chama Bar, né? Eles vão tentar descobrir isso a todo custo. Mas eu só tenho a agradecer a vocês, gente, estar aqui com a gente, né? A gente está com quase 2 horas aqui na reunião já. Excelente palestra. Ontem também, professora Cris, professor Renato hoje, né? Aprendemos muitas coisas, né? E a ideia realmente era essa que a Marta colocou no começo da fala de hoje, que é mostrar para vocês que a física é sem fronteiras, né? Por isso que a gente chamou o tema do evento Física Sem Fronteiras, porque a gente vai onde ninguém foi, talvez, né? Físico se mete em tudo, então a gente chega aí, porque a física está em tudo, né? Eu falo para os alunos quando eles começam o curso, física é estudo natureza, e natureza é tudo, né? Então, estamos encerrando, né? Deixo aí para vocês aberta a palavra, se vocês quiserem comentar e fazer algum agradecimento, né? Para a gente poder fechar o nosso evento e com a expectativa de que o próximo seja muito bom também, né? Eu agradeço, então, a oportunidade, né? E parabenizo novamente a todos aí que escolheram o curso de Física. Vocês têm aí um futuro brilhante pela frente. Estudem bastante, se esforcem e vocês chegam lá. Até qualquer hora. Eu tô de bico aqui, eu só vim assistir a palestra do Zero e rever vocês, entendeu? Zero, parabéns. Eu tava curiosíssima para escutar você falar. Obrigada a todo mundo. Wilda, Rodrigo, e a gente se fala mais tarde. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Bom final de semana e bom Dia das Mães. Verdade. Parabéns, mãe.